Oi, gente! Faremos hoje correção de geografia, tá bom? Do livro didático e do livro de atividades. Então, vocês precisam deixar separado livro didático, de atividades e o estojo. Então, quem não pegou ainda, para um pouquinho, vai lá, pega o material para poder continuar a assistir o vídeo, tá certo? Vamos lá, então? Nós vamos para a página 28, porque a página 25, 26 e 27 não tem atividades para serem corrigidas. Eram só sobre alguns conteúdos que a Pro falou para vocês a semana passada, tá bom? Na página 28, na seção lápis na mão, tá assim. Considerando as áreas rural e urbana de seu município, preencha o quadro a seguir. Nós conversamos muitas vezes sobre características da zona urbana, da zona rural, né? Lembrando, o que é a zona urbana? É a cidade, a zona rural é o campo. Aí nós conversamos várias características desses lugares, que vocês me trouxeram muitas coisas, né, referente a eles. O que tá pedindo nesse quadrinho aqui? Pra gente colocar semelhanças, diferenças e a interdependência. Vamos lembrar? Semelhanças são coisas iguais, diferenças, o próprio nome já diz que tem diferente entre eles, e a interdependência é o que um depende do outro, que nós vimos na aula passada, que tem essa relação de um depender do outro, tá bom? A Pro colocou algumas coisas, vocês poderiam colocar muito mais, né? A Pro só deu vou dar algumas sugestões aqui e vocês fiquem à vontade. Semelhanças, eu coloquei crianças indo à escola, tanto na zona rural como na zona urbana, tem essas ações, né, das crianças indo à escola. Diferenças, eu coloquei número de veículos, porque na zona urbana tem um número alto de veículos e construções. Na zona rural tem muito menos. Tem alguns lugares, se for bem no campo, não tem praticamente. Só tem algumas máquinas, alguns caminhões que vão trabalhar, né, nesse transporte dos alimentos. E coloquei também de diferenças a quantidade da vegetação, que na zona rural tem pouquíssimo, melhor, na zona rural tem muita vegetação e na zona urbana pouquíssima, né? Eu coloquei essas diferenças. E a interdependência, acho que a maior interdependência é a produção de alimentos, comércios e serviços especializados, porque na zona rural fica centralizado praticamente toda a produção de alimentos, verduras, frutas, legumes, cereais, grãos. Então lá tem enormes plantações que as pessoas, né, os trabalhadores rurais cuidam da terra, hoje em dia muito mais com máquinas, né, mas cuidam da terra, adubam a terra, mexem a terra, plantam e depois colhem. Eles colhem e aí os caminhões vão até lá para poder pegar essa verdura, esse legume, esse material, né, para poder trazer para as indústrias aqui na cidade, para as indústrias fazerem os produtos que nós muitas vezes, ou a maioria, compramos no mercado, né? Então essa interdependência colocou isso, que lá na zona rural eles plantam, lá tem a matéria-prima, tem as coisas para preparar, e aqui na cidade tem as fábricas que podem, né, industrializar esses produtos, né? E também tem os serviços especializados, que na zona rural quase não tem. Então pessoas com bastante estudo e com bastante formação para poder auxiliá-lo, né? Então aqui na zona rural a gente tem muito mais opções disso, tá bom? Exercício 2. Com base em suas experiências, descreva as principais vantagens e desvantagens de viver no campo e na cidade. Aqui também era pessoal. A Pro colocou algumas que eu fui pensando, mas vocês podem ter pensado em muito mais coisas, né? Então, ó, cidade. Qual que é a vantagem de viver na cidade? Eu coloquei um número de comércios, porque a gente tem muitas opções de coisas, né? Para poder comprar, para poder buscar. A gente tem bastante, não precisa ficar só restrito a uma única loja, uma única escolha. A gente tem muitas possibilidades. E coloquei também a oferta de emprego, que na cidade a oferta de emprego é maior, então tem mais emprego a ser oferecido às pessoas. Eu coloquei essas como vantagens da cidade.
E as desvantagens da cidade, eu coloquei o trânsito, porque trânsito é algo bastante, né, chato, desgastante, cansativo. E coloquei também o barulho em excesso, né? Devido ao trânsito já tem muito barulho, mas tem muitas pessoas, muitas buzinas, tem às vezes empresas, então é muito barulhento também. Coloquei ainda a poluição do ar como uma desvantagem. Como tem muito trânsito, muitas indústrias, acaba tendo mais poluição, né? Então, poluição sonora, poluição do ar, eu coloquei essas desvantagens. Do campo, a vantagem, a coisa legal do campo, eu coloquei menos poluição, né? Tem um ar mais limpo, né? Rios mais limpos. Eu coloquei maior tranquilidade, a vida lá é mais tranquila, né? E coloquei também maior acesso à natureza. Para quem gosta, né? Lá na zona rural, lá no campo, você tem a natureza pertinho de você. Então isso é uma vantagem para quem gosta desse ritmo de vida. E as desvantagens eu coloquei a falta de comércios, porque tendo poucos comércios, você tem pouca chance de escolha também. Fica muito restrito, muito fechadinho. Tem lugares que tem uma, duas lojinhas, então você não tem muitas possibilidades. Você tem que ir naquele lugar e comprar somente aquilo que tiver lá. Então você acaba ficando muito limitado com as escolhas. E eu coloquei também menos mão de obra especializadas, né? Na cidade tem muito mais pessoas que se especializam. No campo, pela dificuldade de ir até as universidades, né, ou fazer cursos, que lá também tem menos, né, menos curso oferecido para ser feito, acaba sendo um pouco mais restrito. E não que não tenha, porque hoje em dia também isso já vem mudando, isso já vem tendo mais faculdades também no interior, né, mas não na zona rural, né, na zona rural não tem. Então eu coloquei como desvantagem, tá bom? Vamos para o número 3? Agora, observe as ilustrações da página 26 e pense em outro produto consumido na cidade que dependa de uma matéria-prima vinda do campo. Matéria-prima é tudo que eu pego da natureza, que a natureza me oferece, mesmo que eu tenha plantado, mas foi a natureza que me ofereceu, para eu fazer algum produto. Depois, crie no espaço a seguir ilustrações para demonstrar a interdependência entre o campo e a cidade na fabricação desse produto. Lembrando mais uma vez, a interdependência é quando um precisa do outro. E na fabricação de muitos produtos, isso acontece muito claramente. Lá na zona rural, lá no campo, eles têm, né, os lugares para plantio. E nós aqui na cidade temos as indústrias para fabricação. Então o campo e a cidade se interrelacionam, se ligam. Um depende, um precisa do outro para poder ter tantas coisas bacanas para nós. Como exemplo, a Pro não desenhou, mas a Pro colocou. Um exemplo é a fabricação de molho de tomate. Então eu preciso lá do tomate que foi cultivado lá no campo, plantado e colhido. Aí pega aquilo lá, o tomate, ele traz para a cidade, onde é processado e feito. Ketchup, o molho de tomate, né? Isso é um produto. Tem outros, claro que tem. O café, eu coloquei o café. Então o café é plantado na zona rural, né? Árvores de café. Aí é colhido o frutinho, levado para as empresas e passa pelo processo. É torrado, é moído e é preparado no café que a gente compra no mercado, né? Coloquei também o chocolate, que a gente gosta tanto, né? O cacau é produzido, né, na zona rural, e aí as indústrias buscam esse cacau, os produtores entregam nas indústrias esse cacau, e ele também é fabricado, ele é processado, passa por um processo todo industrial para virar o chocolate. Então eu coloquei esses exemplos, mas também tem muitos outros, né? O refrigerante, o guaraná, por exemplo, precisa da frutinha, né? Então precisa ser plantado, árvore de guaraná, precisa ser colhido, levado para a indústria, para a fabricação também de muitos produtos. Tá certo? Na seção Vamos Brincar, da página 29, tinha a história do ratinho, né? Que a Pro leu para vocês, nós até comentamos a letrinha A e B.
E era para vocês fazerem a letrinha C. E a letrinha C era algo pessoal. Então a Pro não vai ter como, né, ter essa resposta. Não tem certo ou errado. Tem um final da historinha que você ia fazer para essa situação do ratinho do campo e da cidade, tá bom? Na página 30, o que estudei, tinha a sugestão de nós montarmos um esquema. Lembra que eu até falei que nós montamos vários esquemas em sala? A Pro montou em lousa e vocês também montaram? Aqui tinha um esquema. A Pro também montou o meu. Eu montei para vocês terem uma ideia, tá bom? Também era uma resposta pessoal, então não quer dizer que tem que ser igual ao meu, não, tá bom? Eu montei o meu para vocês poderem conferir ou completar quem não conseguiu fazer de alguma maneira, né? Poder ajudar quem precisa, mas vocês tinham a liberdade de fazer do jeitinho de vocês, tá bom? Então eu coloquei assim, na área urbana eu coloquei paisagens, muitas construções, avenidas e viadutos. Essa eu coloquei na paisagem da zona urbana. Na paisagem da zona rural, eu coloquei muita vegetação, rios e muitos animais. No modo de vida da zona urbana, eu coloquei agitação, que aqui é muito agitado, e barulhento, né? Que aqui o modo de vida aqui é muito barulhento, muito agitado. Essas que eu coloquei aqui na zona urbana. Na zona rural, eu coloquei a tranquilidade, porque é mais silêncio, né? Mais quieto o lugar. E coloquei a calma. Lá as pessoas costumam ser mais tranquilas. Claro que não é uma regra, mas as pessoas costumam ser mais tranquilas para fazer as coisas, tá bom? As semelhanças e diferenças eu coloquei presença de pessoas em ambos os lugares, então tanto na zona rural como na zona urbana tem pessoas e tanto uma quanto a outra precisam dessas pessoas para poder fazer as coisas, para plantar, para colher, para dirigir as máquinas precisa das pessoas e nas empresas também. Então as diferenças, as semelhanças eu coloquei as pessoas, né? A presença de pessoas. E a diferença, eu coloquei a circulação de veículos, que na zona rural tem muita circulação de veículo e no campo tem bem menos, bem pouco. E a interdependência, eu acho que eu volto na questão da produção de alimentação, porque acho que é a mais importante, não só de alimentação, de móveis também, né? De ferro, que nós vimos lá no extrativismo. Então lá na zona rural, que também eu tenho o ferro, tenho o petróleo, tenho, né, o carvão, várias coisas que é tirado da terra, da natureza, para nos oferecer. Mas eu coloquei aqui a interdependência, eu coloquei o campo que produz a matéria-prima e a cidade fabrica os produtos. Então pode entrar tanto de alimentação como os outros, né? Dá para entrar aqui vários tipos de produto que a gente usa no nosso dia a dia. Então, novamente, a importância da relação do campo e da cidade, o quanto um completa o outro nesse processo. Pegar o livro de atividades da página 63 para realizar as correções da página 63 e 64, tá bom? Vamos lá então? Na página 63 tinha uma história em quadrinho para vocês fazerem a interpretação. A letrinha A seria assim: de acordo com a história, escreva o nome do personagem que mora na cidade e no campo. Na cidade era o personagem Bruno e no campo o personagem Joaquim, tá certo? B. Quais atividades você escolheria para se divertir? As sugeridas por Bruno ou por Joaquim? Justifique sua resposta. Aí era uma resposta pessoal, depende de cada um de nós, depende do que eu gosto, depende do dia também. Às vezes eu prefiro brincar no rio, às vezes eu prefiro correr no campo, às vezes eu prefiro ir no shopping, ir ao cinema. Aí vai depender de cada um, do perfil de cada pessoa, cada um tem o direito dessa escolha, tá bom? Aí vocês podiam fazer do jeitinho de vocês. Na página 64 tá assim, exercício 2. Observe as duas paisagens a seguir. Depois faça o que se pede. Aí, letrinha A. Complete as frases com as informações corretas. Então, a gente vai completar para vocês agora.
Na primeira bolinha, nas imagens aparecem os espaços urbanos e rural. Juntos eles formam o município. A palavrinha que está faltando é município de Pirenópolis. A segunda bolinha. O espaço urbano no município de Pirenópolis também recebe o nome de cidade, né? O espaço urbano recebe o nome de cidade. A palavrinha que faltava aí é cidade. E a terceira bolinha. O espaço rural do município de Pirenópolis também recebe o nome de campo, né? A cidade, urbano, cidade, rural, campo. Letrinha B. Relacione os elementos naturais e culturais retratados nas paisagens. Elementos culturais que tinham nessa paisagem. Ruas de pedra, calçada, postes, carros e casas. Pode ser que vocês tenham até observado mais coisas. Eu coloquei esses aí, tá bom? E os elementos naturais? Elementos naturais, vegetação, a terra, o céu, as nuvens, o solo. Esses são os elementos naturais que apareceram nessas paisagens, tá bom? A gente termina por aqui, então, a correção de geografia. Lembrando, precisou de mim, só me chamar lá pelo campo mensagem no positivo on, tá certo? Beijinho!